Pergunta de número 12 do Breve Catecismo. Qual ato especial da providência Deus exerceu para com o homem no estado em que fora criado? Resposta. Quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida sob a condição de obediência perfeita, proibindo-o de comer da árvore do conhecimento, sob pena de morte. Nós temos falado aqui, desde o nosso primeiro devocional sobre a pergunta de número 12, que Deus entrou num pacto de obras com Adão. E ele cobrou nada mais, nada menos do que a perfeição. E Adão, fazendo exercício da sua liberdade, livre-arbítrio, ele decidiu deliberadamente pecar contra Deus. Adão poderia não pecar, mas ele escolheu pecar. Ou seja, como nós vimos no último devocional, nada internamente influenciou Adão a pecar. Ele fez porque o quis. E nisso, a história bíblica aponta para a nossa fragilidade, como nós falamos. Não é que se fosse eu ou você seria diferente. Não. Adão representa a humanidade em sua melhor forma, ou melhor, na forma perfeita. Na forma perfeita, o homem conseguiu pecar. Há uma distinção que nós fazemos entre forma perfeita e forma glorificada. Quando Cristo voltar e ressuscitar o seu povo, nós estaremos numa forma muito maior do que a de Adão, acima da perfeição. É onde nós não teremos possibilidade nenhuma de queda ou de pecado. E isso porque nós estaremos unidos a Cristo para todo sempre. Mas Adão não conseguiu atingir essa forma por si mesmo. Na natureza perfeita que ele tinha, ele decidiu pecar. E a pergunta que não quer calar, eu acho interessante, eu gostaria de trazer já esse tema há algum tempo, e coube-me a falar da pergunta número 12. Quantos pecados, ou melhor, quantos mandamentos Adão quebrou quando ele pecou? Lembre-se, os 10 mandamentos, eles apontam para o caráter santo, imutável de Deus. Aquilo é a expressão do que Deus é e do que Ele requer de nós. Os 10 mandamentos. Ainda que na época de Adão Deus não tivesse dado o decálogo, os 10 mandamentos, aquelas leis sempre existiram. No Sinai, Deus as revelou de forma clara a Moisés e ao seu povo. Em Adão não precisava, porque ele tinha a lei gravada no seu coração. Portanto, à luz dos 10 mandamentos, eu quero mostrar, através do trabalho do teólogo Mark Jones, que Adão quebrou os 10 mandamentos. E ele se baseia no texto de Tiago, capítulo 2, verso 10, que diz: Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O único pecado lança lança o homem a culpa de todos os outros mandamentos. Vejamos então como que Adão transgride os 10 mandamentos. Eu recomendo que você tenha a sua Bíblia aberta em Êxodo, capítulo 20, para ficar fácil para nós situarmos o que falaremos. Vejamos então o primeiro mandamento. Capítulo 20 de Êxodo, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Veja o que Mark Jones vai dizer. Em sua incredulidade, Adão quebrou o primeiro mandamento. O primeiro pecado de Adão foi a incredulidade. Ele falhou em amar a Deus e, em lugar disso, demonstrou um amor próprio pecaminoso. Ele estava buscando satisfazer-se. Seu pecado incluiu incredulidade, falta de confiança, desespero, orgulho e covardia. Ele também falhou em depender do Espírito Santo. Então veja, Adão ele foi como se um Deus para si mesmo.
Ah, Adão ele falha porque ele não crê no amor de Deus, como diz o Mark Jones, ou melhor, em demonstrar o amor a Deus. Porque a ideia é não terás outros deuses diante de mim, não é uma ideia apenas religiosa confessional, entenda-me. Adão, ele não chegou e falou, olha, eu acredito em Baal, não foi isso. Mas ele colocou a sua vontade como divina. Ele colocou a si mesmo como prioridade. Ele não amou a Deus como deveria. O que seria amar a Deus e ter o único Deus verdadeiro como seu Deus? Obediência. Amor na Bíblia está muito ligado a atos, principalmente a atitudes. Como que Adão cumpriria esse primeiro mandamento? Obedecendo de todo o seu coração. Não fazendo a sua vontade, não colocando a sua vontade acima da lei de Deus. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão foi lá e falou, eu comerei. E comeu. Em seu coração ele teve essa atitude. Então ele quebrou o primeiro mandamento, não colocando a sua vontade acima da ordem de Deus, fazendo de si mesmo um próprio Deus fictício, um ídolo. O segundo mandamento nós lemos, verso de número 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Só até aí já está suficiente. Veja, como que Adão quebrou o segundo mandamento? Deus deveria ser cultuado de maneira específica, que incluía aquilo que Adão fora ordenado a fazer. Lembre-se, Gênesis 2, verso de número 15, Deus coloca Adão no jardim para guardar e cultivar aquele santo templo. Eu quero que você enxergue o jardim como lugar de habitação de Deus, o lugar onde Deus se encontrava com Adão. A ideia é que Adão deveria cuidar daquele lugar e ampliá-lo, a fim de que a terra toda fosse cheia da glória do Senhor. Mas Adão não agiu assim. O segundo mandamento, ele proíbe cultuar a Deus de forma que ele não prescreveu, ou deixar de fazê-lo. Foi nisso que Adão pecou. Adão, portanto, transgrediu as leis da adoração. Adão tolerou a falsa religião e, como profeta, sacerdote e rei, não guardou o templo de Deus, isto é, o jardim. Ele deveria ter esmagado a cabeça da serpente. Então, Adão, como o primeiro sacerdote, primeiro pastor, vamos colocar assim para você entender, ele deveria guardar a verdadeira adoração, que é o que o segundo mandamento nos ensina. A guardar e a zelar pela verdadeira adoração, zelando, não corrompendo o santo nome de Deus, a verdadeira adoração. Adão teve uma proposta para corromper a verdadeira adoração e aceitou, colocando outros deuses diante dele. Terceiro mandamento diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vejamos o que Mark Jones vai dizer. Como que Adão quebra esse terceiro mandamento de não tomar o nome de Deus em vão? Como filho de Deus e alguém que carregava a imagem de Deus, Adão trouxe desonra ao seu pai. Deus deve ser honrado por meio daqueles que carregam o seu nome. Além disso, a palavra de Deus, a palavra com a qual falou a Adão e o alertou, não foi reverentemente usada por Adão. Este fracassou em falar a teologia verdadeira, a serpente. Entenda o seguinte, irmãos, quando nós falamos dos 10 mandamentos, você percebe que está sempre na questão negativa, da proibição. A proibição, ela sugere uma ação positiva. Ou seja, quando nós lemos não tome o nome de Deus em vão, o que está subentendido? Eu devo honrar o nome de Deus. É isso que o mandamento exige. Os mandamentos de Deus não são apenas proibições, mas
apontamentos para aquilo que eu devo fazer como criatura. Portanto, Adão ele deveria, naquele momento da tentação, honrar o nome de Deus. Como que ele honraria? Esmagando a cabeça da serpente. Destruindo qualquer semente de falsa religião. Proferindo as palavras que ele ouvira do próprio Deus. Mas assim ele não fez. Portanto, ele não honrou o nome de Deus quando teve oportunidade. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mas o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Como que Adão transgrediu o 4º mandamento? Né? Veja o que Mark Jones vai dizer. A desobediência de Adão o impediu de entrar no descanso sabático eterno. Ele deveria, como nós, fazer todo o esforço para entrar no descanso de Deus. Ele não descansou em Deus quando permitiu que sua esposa comesse da árvore que ele fora ordenado não comer. Ele pôs em jogo seu descanso eterno, o que é uma violação do Shabá. Olha que coisa interessante. O Shabá, o 7º dia, apontava para o Shabá eterno. Então Adão, ele tinha como lembrete de que se ele passasse pela prova do pacto das obras, o teste, ele herdaria o eterno descanso, onde ele não teria mais a possibilidade de pecar e viveria numa eterna relação de amor, de paz e de alegria em Deus. Ele teria a vida eterna. Tá? Adão tinha vida eterna? Não. Porque se ele tivesse a vida eterna, não teria a condicional que nós temos no pacto de obras. No dia que comer do fruto, certamente morrerás. Se Adão conseguisse passar por esse teste, ele herdaria a vida eterna. Não morreria jamais. Ele herdaria o eterno sábado. Portanto, quando Adão ele transgride a adoração de Deus, ele corrompe a adoração, dando ouvido à serpente, ele abre mão do eterno Shabá. E é isso que Cristo vem recuperar para nós. Por isso que Jesus ele vem oferecer uma vida eterna, o eterno descanso, o Shabá eterno em Deus. Jesus ele recupera ou ganha aquilo que Adão não conseguiu. 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso é bem simples, né? Adão não honrou seu pai, Deus. Seus dias teriam sido prolongados caso tivesse feito. Ele herdaria o eterno Shabá. Mas assim ele não procedeu. Adão ele recebeu uma ordem do seu pai, do ser criador dos céus e da terra, e desonrou. 6º mandamento. Não matarás. Adão se tornou um assassino perverso, tal como Satanás, quando pecou contra Deus. Você vê em Romanos 5, que por meio de Adão entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Ele tinha, para com sua posteridade, Mark Jones vai dizer, o dever de lhes garantir vida, mas ao invés disso, lhes trouxe morte. Interessante isso. Eu não tinha parado para pensar, mas me veio um insight. Imagine o sentimento de Adão ao saber que Abel havia morrido. Parte do sangue de Abel estava nas mãos de Adão. Imagine ele pensando, ele sabia disso. Irmãos, Adão foi o homem mais inteligente da história, com a capacidade intelectual acima de todos nós. Ele sabia o que era ser perfeito. Nós já nascemos imperfeitos. Adão, ele sabia o que era ser perfeito. Adão e Eva, eles
foram os únicos seres humanos que sentiram a queda. O que é você estar num estado e acordar no outro. Nós não, nós já nascemos na queda. Nós experimentamos a nova vida em Cristo, isso é tudo bem. Mas a perfeição de Adão nós não temos noção do que foi. Imagine quando ele soube da morte do seu filho. E o que seria para toda a raça humana aquela realidade por conta do seu pecado, por conta do nosso pecado. A morte entrou. Então Adão, de forma específica, ele se torna um assassino ali, no jardim. 7º mandamento, não furtarás. E agora não tem como. Como que Adão, né? Como que Adão vai roubar alguém? Ele só comeu um fruto. Só comeu um fruto. Veja o que o texto diz. Adão não mostrou amor com sua esposa quando permaneceu silente e deixou que ela falasse com o diabo. Ele deveria ter protegido Eva, mas não fez. Perdão, eu pulei né? É o não adulterarás. Não adulterarás é o 7º. Então, como que Adão adultera sendo que só havia Eva no jardim? Como eu acabei de ler. A forma mais fiel de amor para com uma esposa que Adão poderia ter demonstrado é ser um homem de Deus. É continuar ser o homem que Deus colocou para ser, o líder espiritual. Quando Adão escolhe pecar e trazer morte para toda a raça humana, e por conseguinte a sua esposa também, ele não mostra amor para com ela. Ele corrompe o seu casamento, essa é a ideia. Ele dá ouvido à serpente, ao invés de proteger a sua esposa. Ali ele falha no seu casamento. O pecado adultério não necessariamente é só você trair o seu cônjuge com outra pessoa. Há muitas coisas envolvidas. Né? É quando você fere e corrompe o seu casamento de forma geral. E ele fez isso, a dar ouvido à serpente. É isso que Mark Jones está nos ensinando. Agora sim, 8º mandamento. Não furtarás. Ele permitiu que sua esposa furtasse. Ela tomou aquilo que não deveria tomar e Adão participou do furto. Olha que legal. Não era para eles fazerem aquilo. Ele foi conivente e participante do roubo daquilo que não era para eles terem. O quê? O fruto proibido. Ele participou. 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Agora não tem jeito. Como que Adão falou mal de alguém? Vejamos. Ele se tornou como o pai da mentira ao falhar em falar a verdade sobre Deus e defender a bondade de Deus quando questionado. Adão deveria ter rebatido a calúnia de Satanás. Ele permitiu que a mentira fosse propagada quando deixou que Eva tomasse o fruto proibido. Interessante. A serpente, ela dá um falso testemunho acerca de Deus. A Eva. Eva replica isso a Adão e Adão é conivente e aceita. Não é? Se nós lermos lá em Gênesis 3, você vê que a serpente diz algumas coisas como, é certo que não morrereis. Ela mente, ou seja, se Deus falar que eles morreriam e a serpente fala que não, ela está chamando Deus de mentiroso. E Adão é conivente com o falso testemunho da serpente. 10º mandamento. Não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Adão não se contentou com a sua própria situação. Ele estava descontente com aquilo que Deus lhe havia dado e cobiçou aquilo que Deus havia proibido. Adão estava num lugar perfeito, com uma mulher perfeita, numa relação com Deus perfeita. E mesmo assim, ele cobiçou algo que não deveria. Adão quis pecar. A questão não é só um fruto, irmãos, não pense nisso. Adão quis desobedecer a Deus.
Ele quis se rebelar contra o Criador. Dessa forma, o Mark Jones ele termina dizendo: tudo isso explica por que a apostasia de Adão foi tão má. Ele não cometeu um simples equívoco, mas pecou deliberadamente contra Deus e contra o próximo. Em sua incredulidade, ele quebrou todos os mandamentos, e não apenas um. Em nosso próprio pecado, nós raramente, se é que alguma vez, quebramos um mandamento. Nosso pecado quase sempre envolve a quebra de vários mandamentos ao mesmo tempo. Além disso, nossos pecados contra a segunda tábua da lei são geralmente uma falha em guardar a primeira tábua da lei. Lembra, a primeira tábua, normalmente, didaticamente, refere-se à nossa relação com Deus, os 4 primeiros mandamentos. E os 6 seguintes, a segunda tábua, didaticamente a gente diz que se refere à nossa relação com o próximo. Quando lido com pessoas que, por exemplo, têm problemas com o 7º mandamento, minha resposta é lidar com os 4 primeiros mandamentos e não apenas com o 7º. Então ele está dizendo que os nossos pecados contra o próximo sempre envolvem o pecado contra Deus primeiro. E ele termina dizendo, o artigo dizendo: no futuro pretendo tratar de como Cristo guardou todos os 10 mandamentos no deserto, em resposta à quebra dos 10 mandamentos por parte de Adão no Éden. Interessante. Fica a dica de leitura, né? Cristo, quando foi tentado por Satanás no deserto, num lugar horrível, né, inóspito, não com uma esposa como Adão, uma auxiliadora, mas com um inimigo, não ali de uma forma de serpente, manipulando qualquer tipo de animal, mas pessoalmente tendo com ele ali, ele passa no teste. E Cristo, em sua vida, cumpre todos os mandamentos. Louvado seja Deus por isso. Em Cristo, por isso que a doutrina da justificação pela fé é importante. Porque se você não estiver representado por Cristo, você ainda estará sendo representado por Adão, cometendo e sendo escravo dos mesmos pecados e até maiores. Quando nós cremos que Cristo morreu por nós, nós estamos dizendo: eu creio que Ele viveu uma vida santa e me dá essa justiça por meio da fé. E creio também que ao morrer naquela cruz, Ele levou os meus pecados. De modo que agora eu só aguardo a ressurreição do corpo para reinar com Ele para todo sempre. Que Deus nos ajude a crer no nosso segundo Adão e estar confiante que Ele viveu a nossa vida e morreu a nossa morte. Se você ficou comigo até mais esse final de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se se você não é inscrito e comente, a fim de que nós cresçamos em nosso canal para a maior propagação do Evangelho de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.